Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro do David Levitan, Todo Dia. Levitan é um livro que há um tempinho atrás, acho que uns 3 ou 4 anos atrás, ele estava na hype, assim, todo mundo leu, todo mundo gostou, ele teve continuação, acho que tem até o volume 3. Fiquei curiosa para ler o volume 2 e o 3 também, mas vamos ver para quem não conhece a história. É um ser que cada dia acorda no corpo de uma pessoa. Ele não sabe a origem dele, ele não sabe o que ele é, mas ele, da meia-noite, ele muda de corpo e acorda no corpo de outra pessoa. É sempre alguém da mesma idade e sempre alguém perto, né, da onde fisicamente ele está. Então, já é uma premissa muito interessante, né, você saber que existe um ser aí que cada dia acorda no corpo de alguém. Beleza. E isso desde que ele era bebezinho, então até a compreensão dele do que ele era foi uma coisa que ele foi aprendendo com a própria experiência. É um pouco triste pensar nisso, né? Porque ele era uma criança, mas a princípio, se essa é a forma que você vive, né? Você não sabe outro jeito, então meio que vira normal para você. Depois que ele começou a pegar isso, que ele entendeu que nem todas as pessoas são desse jeito. Na verdade, só ele era dessa forma. Então ele é adolescente, ele deve ter aí uns 16 ou 17 anos. E ele acorda um dia, a gente conhece, quando ele acorda no corpo do Justin. O Justin é um adolescente e tal, que tem uma namorada chamada Rhiannon. E a Rhiannon, vou falar Rhiannon mesmo, ela é uma pessoa pelo qual ela se apaixona. Ele, né, talvez, no caso. Ele não tem sexo, né? Meio que ele está acostumado aí a ser homem ou mulher. Então, mas vou chamar de ele só para ficar mais convencional, assim. Ficar mais fácil de me referir. Ele é o A, né, que é o personagem que cada dia acorda numa pessoa, e ela vai ser a Rhiannon, porque ela realmente é ela, né, enfim. Um dia ele acorda no corpo do Justin, que é namorado da Rhiannon, e ele se apaixona pela Rhiannon. Então, como ele acorda geralmente numa pessoa perto ali, né, da última pessoa que ele dormiu, que ele ocupou, né, na noite anterior, ele vai ocupando pessoas em volta da Rhiannon, nem sempre assim tão perto, né? Tem dias que ele tá a 45 minutos dela, tem dias que ele tá a 3 horas dela, e tem dias que ele tem que fugir de pessoas que vão viajar, porque se ele for viajar pro Japão, no dia seguinte ele vai acordar no Japão, né? Então é uma coisa muito louca. A gente tá nesse momento do A que ele finalmente decide contar para alguém a existência, né? Contar para alguém que ele existe, que essa é a forma de vida dele. É meio adolescente, mas eu acho que o autor escreveu de uma forma assim tão boa que não ficou uma coisa bobinha, sabe? Ele é, claro, um pouco inocente em alguns aspectos, mas isso com relação à paixão e tal. Mas eu achei que foi uma coisa muito madura. O A, por ele ser essa criatura que já é mais experiente, ele observa as pessoas ao redor dele de outra forma. Ele é um ser aí mais maduro do que a própria Rhiannon. E a Rhiannon também aí, ela é... não sei, dá uma impressão assim que ela é uma menina super apaixonada pelo namorado, mas o namorado mesmo não dá nada pra ela, sabe? Então a gente fica nessa, mas a gente só conhece o lado do A. A gente nesse livro não vai conhecer a história da Rhiannon por ela mesma. Então eu vi que no segundo livro a gente conhece mais um pouco sobre o lado da Rhiannon, então... Enfim, eu vou falar de uma pessoa que só leu o Todo Dia, só o primeiro volume. Dá um medinho de ler esse livro, porque ele é um jovem adulto, e aí eu já não curto muito às vezes, porque às vezes são coisas meio simplificadas e meio genéricas, sabe? Mas esse é muito bem escrito, e ele tem, assim, a reflexão sobre o futuro, como seria um relacionamento desses. Você se relacionar com uma pessoa que não, na verdade, não é aquela pessoa. Né? É um ser que habita vários corpos, cada um num dia. E a gente vai ter também um conflito aí, né? Claro, vai ter um conflitinho, que é um dos meninos que o ocupa, o Nathan. Ele no dia seguinte lembra um pouco, tem uma vaga lembrança da ocupação que ele sofreu, e por ele ser um tanto religioso e um tanto influenciado aí por figuras religiosas, ele acha que foi possuído pelo demônio e começa a fazer um escândalo, uma caça às bruxas aí.
e ele foi um dia que o A esqueceu de apagar o histórico. É muito interessante porque tem essa parte da internet também, né? O A, para se comunicar com algumas pessoas, no caso a Rhiannon também, ele tem uma conta X de e-mail que ele usa sempre que ele ocupa alguém, apaga o histórico e tal, enfim. Tem assim uma arquitetura aí, né, por trás dessa comunicação dele. E ele esquece de apagar o histórico quando ele estava ocupando o Nathan. E aí o Nathan começa a mandar e-mails pro A perguntando que ser é você, porque você me possuiu e tal. Então rola um tipo de conversa aí entre ele também. E eu acredito que é bem plausível tudo que o autor escreveu, porque vamos pensar que esse ser, seja como for, ele foi criado no mundo dos humanos, seja ele extraterrestre, sobrenatural ou não sei, um outro tipo de forma de vida humana mesmo, mas enfim, ou um espírito errante, não sabemos. Seja lá qual for esse tipo de forma de vida, né? Ele vai ocupar cada dia uma pessoa. Então ele é um adolescente, né? Ele foi criado aí, ele é criado na humanidade, né? Como adolescentes comuns, então ele tem uma cabeça de adolescente, porém um pouco mais madura, eu diria, por conta de tudo que ele viveu, né? E de que ele vive, por exemplo, ele teve que aprender desde cedo que ele não pode se apegar às famílias, ele não consegue ficar num corpo ou dominar alguém totalmente, né? Pelo menos nesse livro não sei se nos próximos ele consegue. Por esse motivo ele é um pouco mais maduro, né? Já de você aprender de cara que você não vai poder se apegar, você precisa ter um controle emocional aí forte. Ele já é treinado nisso. Eu gostei demais desse livro, é um livro que para mim foi muito bem escrito, foi muito bem desenvolvido. E mesmo ele tendo essa temática assim meio adolescente, meio amor adolescente, ele acaba sendo bem interessante. Eu acho que essa parte do início de um relacionamento, pode ser ele adolescente, infantil ou adulto, acredito que seja emocionante de qualquer forma, né? Esse estágio assim inicial é muito interessante, esse estágio da descoberta, esse estágio de você conhecer o outro, da emoção. Eu acho esse lado do autor foi bem interessante. Ele ao mesmo tempo é bem realista também, o autor, tanto quanto na posição da Rhiannon, quanto nesse lance do cara acordar cada dia num corpo. Pode ser que ele acorde num corpo que não dê para ele encontrar Rhiannon também. Então nem tudo são flores, né? E o autor deixa claro que nem tudo são flores mesmo, não só na vida deles, como em comparação com a vida normal de pessoas que acordam todo dia no mesmo corpo. A Pamela do Na Minha Cabeceira Tem, que é um Instagram bem legal, acompanhe. É de thrillers e tal, ela gosta bastante, apesar de ler outras coisas, mas enfim. Ela falou do filme, no filme tem no Netflix. A única coisa em comum que tem com o livro, assim, é que o cara acorda todo dia em corpos diferentes e é coisa adolescente. Porque o resto, assim, é tudo um pouco diferente do livro, sabe? Então acho que é um filme legal também, mas é um filme bem adolescentezinho, tipo colégio americano, bem estereotipado mesmo. E no final, assim, que tem uma leve reflexão que eu achei, assim, uma passagem, umas cenas muito legais de quando ele imagina como seria o futuro com eles e tal, mas é uma coisa que tem no livro, mas de outra forma. Então acho que, assim, pode-se dizer que o filme foi baseado, né, teve aí influências do livro, mas com relação à história, sim, eles mudaram muita coisa. Não que seja um filme ruim, porém o livro, sim, dessa vez é mais interessante do que o filme. Geralmente é, né? Mas nesse caso, assim, achei bem melhor. Eu acho que porque no filme também tem muito... É adolescente o livro também, mas sabe? Teve que dar uma compactada, né? Como sempre, na maioria das vezes, não deu para mostrar tão densamente aí o pensamento do A, por exemplo, nem os sentimentos da Rhiannon. A Rhiannon no filme parece muito mais bobinha do que ela realmente é no livro. Apesar de eu achar que ela é um pouquinho bobinha no livro, mas nem tanto, porque no filme ela parece muito bobinha. E tem coisas, elementos que acontecem no filme que não tem no livro, tipo, colocaram possivelmente para facilitar, né? Para não virar um filme aí de 3 horas, acho que ele tem 1h30. Se tivesse que explicar passo a passo, talvez virasse um filme de 3 horas. Então, acho que também, né? Não dá para falar que é um filme ruim, mas é preferível o livro nesse caso.
Para não falar, que eu sempre digo isso, o Garota Interrompida, o filme é milhões de vezes melhor, milhões não, vai. O filme é melhor do que o livro, para não dizer que eu sempre digo que o livro é melhor. Não consigo lembrar de outro exemplo, mas esse foi o que apareceu agora na minha cabeça. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que são as aventuras que eles passam, né, em todos esses dias. Eu nem sei quanto tempo eles, não calculei quanto tempo aí eles se veem, né? Quantos dias se passaram aí no livro, mas as aventuras que eles passam são muito legais, assim. Mesmo quando ele é um homem, mesmo quando ele é uma mulher, mesmo quando ele é um tanto diferente, a gente vai conhecer aí tudo que pode acontecer em todos os tipos físicos, inclusive quando ele tá muito longe, quando ele tá muito perto. Então, todas essas situações fazem o livro ser interessante, porque ele muda, né? Ele muda a pessoa física todo dia, muda o estilo da pessoa. Então a gente vai encontrar aí um menino que é educado em casa, então é uma outra mentalidade da família dele. Putz, tem uma parte que eu achei mas tão sensível, que é ele acorda numa menina que quer se matar. Então ela planeja há muito tempo, ele acorda cheio de pensamentos perturbadores. E acho que a forma que o autor cuidou disso foi muito sensível e muito legal. Sabe, é um livro que faz pensar sobre essa fase da adolescência, sobre os primeiros encontros, e não só os primeiros encontros entre adolescentes, mas os primeiros encontros mesmo, assim como aquele livro A Casa no Fundo de um Lago, que também é sobre primeiro encontro, também, né? Enfim, não é esse o principal, mas que fala aí sobre o primeiro encontro de adolescentes. Poderia acontecer com adultos também. Entendeu? Não é um primeiro encontro que eu consideraria bobinho ou romântico demais. Então, são primeiros encontros, é um começo de relacionamento bem maduro, eu diria. Principalmente da parte do A. E porque eles já têm que lidar com esse problema, né? Eles já têm que pensar não só neles, mas em todo o aspecto, toda a forma de vida do A, né? Então, acho que aí também já traz uma carga legal e o autor soube escrever de forma... Esse da menina é uma coisa muito sensível, assim, aparece no filme também, não com tanta intensidade, mas dá aquela pincelada, até porque são muitos dias, né? Então, acho que pro filme também ia ficar difícil. No filme a gente tem atores muito bons. O fato também de todo dia ser alguém diferente, com uma vida diferente, traz uma ação, traz uma certa ação para esse livro. Então, isso também é uma coisa bem divertida. E é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Minha cara, assim, está muito cansada. Mas eu queria gravar logo esse vídeo, porque eu li o livro ontem e assisti o filme ontem. Então, tá bem fresquinho na memória. E é isso. Eu ia falar que apesar de ser algo assim adolescente, não é assim tão mimimi e nem bobinho, como geralmente eu imagino que sejam livros young adult. Então tem uns que eu nem termino porque acho muito bobinho. Mas é isso então, gente. Se você tinha alguma dúvida e tiver alguma dúvida também, deixe nos comentários. Vou deixar aqui com conta do Scooby, tudo, enfim. E até o próximo vídeo.